Caros alunos, uma vez entendido sobre os retificadores monofásicos não controlados, nessa aula de número 13 da nossa disciplina de Eletrônica de Potência 1, daremos início aos retificadores trifásicos e abordaremos sobre o retificador de 3 pulsos, também conhecido como retificador trifásico de meia onda. Antes de aprofundarmos no assunto, vamos abordar primeiramente algumas características dos retificadores trifásicos. Apesar dos retificadores monofásicos serem de confecção relativamente simples, suas capacidades de potência são limitadas e são conhecidos por gerar uma ondulação significativa na tensão de saída CC. Os retificadores trifásicos, por outro lado, propiciam uma saída CC com menos ondulação, o que facilita a filtragem na saída. Além disso, como os componentes do filtro para retificadores de alta potência são grandes e caros, a redução ou a eliminação desses filtros, conforme é visto em retificadores trifásicos, é importante para a redução de custos de montagem. Assim, para aplicações de alta potência, é desejável o uso de retificadores trifásicos. Neste contexto, podemos elencar algumas vantagens que os retificadores trifásicos apresentam quando comparados aos monofásicos, os quais podemos destacar o fato de apresentarem tensão de saída mais alta para uma determinada tensão de entrada, onde essa tensão apresenta uma amplitude de ondulação mais baixa, que apesar de nunca chegar a zero, é bem próximo do que seria um valor contínuo, além de apresentar uma frequência de ondulação mais alta, o que simplifica a filtragem, sem falar na eficiência total, que é mais alta. É importante destacar que os retificadores trifásicos, em aplicações industriais mais comuns, usam 3, 6 ou 12 diodos. O uso de mais diodos reduz o custo, distribui a carga e permite o uso de dispositivos com valores nominais mais baixos. Aqui vocês podem ver o circuito que representa a configuração mais simples de retificadores trifásicos, que é o retificador de 3 pulsos com carga resistiva. Esse retificador é conhecido por apresentar 3 diodos, cada um conectado a um terminal de saída da fonte trifásica. Observem que para a operação desse circuito, a fonte de alimentação precisa estar conectada em estrela e o acesso ao terminal de neutro deve ser garantido. Antes de entendermos o funcionamento desse retificador, vamos primeiramente definir a posição em relação ao eixo ômega-t das tensões de fase e das tensões de linha da fonte de alimentação. O desenho do diagrama de fasores facilita essa definição. Para isso, precisamos considerar uma tensão de referência para a nossa análise. Assim, adotando a tensão de fase VA como referência, atrasado de 120 graus, temos a tensão VB, e adiantado de 120 graus, temos a tensão VC. De posse dos fasores correspondentes às tensões de fase, e traçando os fasores menos VA, menos VB e menos VC, temos a base para a determinação dos fasores correspondentes às tensões de linha. Assim, adiantado de 30 graus em relação à tensão VA, temos a tensão de linha VAB. Atrasado de 30 graus em relação à tensão VA, temos a tensão de linha VAC. Adiantado de 30 graus em relação à tensão VB, temos a tensão de linha VBC. Atrasado de 30 graus em relação à tensão VB, temos a tensão de linha VBA. Adiantado de 30 graus em relação à tensão VC, temos a tensão de linha VCA. E por último, atrasado de 30 graus em relação à tensão VC, temos a tensão de linha VCB. Agora que nós já definimos as formas de onda das tensões de fase e de linha, vamos partir para a análise do circuito do retificador trifásico de 3 pulsos. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, determinar os períodos nos quais cada diodo está ligado. No momento em que uma das tensões de fase for mais positiva em relação às demais, o diodo da respectiva fase passará para o estado ligado. Assim, o terminal mais positivo dessa tensão de fase se ligará aos cátodos dos 2 outros diodos, mantendo-os desligados. Portanto, apenas um dos diodos permanecerá ligado por vez. Então, no intervalo de ômega-t entre π/6 e 5π/6, que equivale a um intervalo entre 30 e 150 graus, nós temos a primeira etapa de operação. Nessa etapa, a tensão de fase VA é mais positiva do que as tensões VB e VC. Em consequência disso, o diodo D1 fica diretamente polarizado, e a tensão de saída Vout se torna igual à tensão VA. Já na etapa 2, que ocorre no intervalo de ômega-t entre 5π/6 e 3π/2, que equivale a um intervalo entre 150 e 270 graus,
a tensão de fase VB é mais positiva do que as tensões VA e VC. Dessa forma, o diodo D2 fica diretamente polarizado, e a tensão de saída Vout se torna igual à tensão VB. Por último, a terceira etapa ocorre nos intervalos de ômega-t entre 0 e π/6 e entre 3π/2 e 2π, que equivale aos intervalos entre 0 e 30 graus e entre 270 e 360 graus. Nesse período, a tensão de fase VC é mais positiva do que as tensões VA e VC. Assim, o diodo D3 fica diretamente polarizado e a tensão de saída Vout se torna igual à tensão VC. Fazendo uma análise agora do ponto de vista de formas de onda, durante a primeira etapa, conforme já mencionado, o diodo D1 encontra-se conduzindo, e a tensão de fase VA é vista nos terminais da carga, de modo que Vout é igual a VA. Pegando o diodo D1 para a análise, por estar conduzindo, sua queda de tensão é considerada desprezível e, portanto, igual a zero. Pelo fato da carga ser resistiva, a forma de onda da corrente de carga Iout, por sua vez, seguirá a mesma forma de onda da tensão Vout. Finalizando essa etapa, como o diodo D1 encontra-se polarizado diretamente, sua corrente será igual à corrente de carga. Durante a segunda etapa, visto que o diodo D2 encontra-se conduzindo, a tensão de fase VB é vista nos terminais da carga, de modo que Vout é igual a VB. Uma vez que o diodo D2 está polarizado diretamente, a tensão VB é vista no terminal do cátodo do diodo D1, que por sua vez encontra-se bloqueado nessa etapa. Deste modo, a queda de tensão do diodo D1 será igual à tensão de linha VAB. Assim como ocorreu para a primeira etapa, pelo fato da carga ser resistiva, a forma de onda da corrente de carga Iout continuará seguindo a forma de onda da tensão Vout. Além disso, estando o diodo D1 inversamente polarizado, sua corrente será igual a zero nessa etapa. Durante a terceira etapa, por fim, uma vez que o diodo D3 encontra-se conduzindo, a tensão de fase VC é vista nos terminais da carga, finalizando a análise da tensão Vout. Observe que a tensão de saída se repete 3 vezes no intervalo de duração de um ciclo das tensões da fonte CA trifásica, característica essa que define esse retificador como um retificador de 3 pulsos. Uma vez que o diodo D3 está polarizado diretamente, a tensão VC é vista no terminal do cátodo do diodo D1, que por sua vez também encontra-se bloqueado nessa etapa. Dessa forma, a queda de tensão do diodo D1 será igual à tensão de linha VAC. Assim como ocorreu para as primeira e segunda etapas, a forma de onda da corrente de carga Iout se mantém seguindo a forma de onda da tensão Vout, devido à característica resistiva da carga. Por último, temos a corrente no diodo D1, que também será igual a zero nessa etapa, pois o mesmo encontra-se inversamente polarizado. Uma vez obtida a forma de onda da tensão de saída do retificador trifásico de 3 pulsos, observe que a frequência dessa tensão é 3 vezes o valor da frequência das tensões trifásicas da rede de alimentação, de modo que o período da forma de onda é dado por 2π/3. Assim, se utilizarmos a tensão da fase A para a nossa análise, podemos determinar o valor médio da tensão de saída através de 1 sobre 2π/3, que multiplica a integral de π/6 até 5π/6 de VA de ômega-t de ômega-t. Como a tensão VA foi adotada como tensão senoidal de referência, o valor de Vout médio será igual a 3 sobre 2π, que multiplica a integral de π/6 até 5π/6 de Vm fase nêutron vezes seno de ômega-t de ômega-t. Resolvendo essa integral, verificamos que Vout médio é igual a 3 vezes Vm fase nêutron sobre 2π, que multiplica menos cosseno de 5π/6 mais cosseno de π/6. E chegamos à conclusão de que o valor médio final da tensão de saída é dada por 0,827 vezes o valor de pico presente na tensão de fase, que também é igual a 0,477465 vezes o valor de pico referente à tensão de linha. Do ponto de vista do valor eficaz da tensão de saída, observamos pela forma de onda que o valor Vout RMS é definido por raiz quadrada de 1 sobre 2 vezes π/3, que multiplica a integral que vai de π/6 até 5π/6, vezes o VA de ômega-t ao quadrado de ômega-t, que é igual ao cálculo da raiz quadrada de 3 sobre 2π, que multiplica a integral de π/6 até 5π/6,
de Vm fase neutro vezes seno de ômega-t, tudo isso ao quadrado, de ômega-t. Aplicando a identidade trigonométrica que nós já conhecemos, definida por seno ao quadrado de ômega-t, que é igual a 1 menos cosseno de 2 ômega-t, tudo isso sobre 2, podemos reescrever a expressão de Vout RMS como sendo igual à raiz quadrada de 3 sobre 2π, que multiplica a integral, que vai de π sobre 6 até 5π sobre 6, de Vm fase neutra ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 2 ômega-t de ômega-t. De posse dessa expressão, resolvendo a integral, temos que Vout RMS é igual a raiz quadrada de 3 vezes Vm fase neutra ao quadrado dividido por 4 vezes π, que vai multiplicar 5π sobre 6 menos π sobre 6, menos 1 sobre 2 vezes seno de 2 vezes 5π sobre 6, menos o seno de 2 vezes π sobre 6. E verificamos que a tensão eficaz de saída do retificador trifásico de 3 pulsos é definida por 0,8407 vezes o valor de pico da tensão de fase, que também é igual a 0,48537 vezes o valor de pico da tensão de linha. Uma vez que a carga é resistiva e a forma de onda da corrente segue a mesma forma de onda da tensão de saída, temos que o valor médio da corrente de carga é definida pela tensão de saída média dividida pela resistência R, ou seja, Iout médio é igual a 0,827 vezes Vm fase neutra dividido por R, que também é igual a 0,477,465 vezes Vm fase dividido por R. De forma semelhante, a corrente eficaz na carga é definida pela tensão de saída eficaz dividida por R, o que determina que Iout RMS é igual a 0,8407 vezes Vm fase neutra dividido por R, que também é igual a 0,48537 vezes Vm fase dividido por R. Uma vez que a corrente que circula pelo diodo D1 é a mesma corrente que flui pela carga durante o intervalo de ômega-t entre π sobre 6 e 5π sobre 6, o valor de pico da corrente no diodo é igual ao valor de pico da corrente Iout, ou seja, ID1 pico é igual a Vm fase neutra sobre R. Já o valor eficaz da corrente no diodo D1 é definida pela raiz quadrada de 1 sobre 2π vezes a integral que vai de π sobre 6 até 5π sobre 6, de Vm fase neutra sobre R vezes seno de ômega-t ao quadrado de ômega-t, que por sua vez nos mostra que esse valor é igual ao valor eficaz da corrente de carga dividido por raiz de 3. Vale salientar que essa expressão também serve para a determinação dos valores de pico e eficaz das correntes nos diodos D2 e D3. Por último, temos que a tensão reversa de pico no diodo D1 será igual ao valor de pico visto nas tensões trifásicas de linha, sendo definida por Vm fase ou raiz de 3 vezes Vm fase neutro. Para a determinação do valor eficaz da tensão no diodo D1, por sua vez, observamos pela forma de onda que, no intervalo de ômega-t entre 5π sobre 6 e 3π sobre 2, a tensão reversa no diodo é igual à tensão de linha VAB, enquanto que no intervalo de ômega-t entre 3π sobre 2 e 2π mais π sobre 6, a tensão reversa no diodo é igual à tensão de linha VAC. Logo, o valor de VD1 RMS será igual ao resultado da raiz quadrada de 1 sobre 2π vezes a integral que vai de 5π sobre 6 até 3π sobre 2 de VAB de ômega-t elevado ao quadrado, de ômega-t, mais a integral que vai de 3π sobre 2 a 2π mais π sobre 6 de VAC de ômega-t ao quadrado, de ômega-t, onde VAB de ômega-t é igual a Vm fase vezes seno de ômega-t mais π sobre 6, e VAC de ômega-t é igual a Vm fase vezes seno de ômega-t menos π sobre 6. Assim, temos que a tensão eficaz no diodo D1 é definida por 0,63422 vezes o valor de pico da tensão de linha, que também é igual a 1,0985 vezes o valor de pico da tensão de fase. É importante destacar que essas expressões também servem para a determinação dos valores de pico e eficaz das tensões nos diodos D2 e D3. Do ponto de vista de carga RL, assim como no caso da carga resistiva, a corrente de carga apresenta um modo contínuo, sendo próximo de um valor constante caso o valor da indutância L seja muito alto. Desta forma, o circuito do retificador trifásico de 3 pulsos com carga RL segue as mesmas etapas de operação vistas quando da condição de operação com carga resistiva. Logo, a tensão de saída apresenta a forma de onda retificada em 3 pulsos, o que leva a uma queda de tensão no diodo D1 com a mesma forma de onda vista para o retificador operando com carga resistiva.
A corrente no diodo, por sua vez, segue a forma de onda da corrente de carga no intervalo de sua condução. Para definirmos os valores médio e eficaz da corrente de carga de um circuito retificador trifásico de 3 pulsos com carga RL, precisamos primeiramente analisar a forma de onda da tensão Vout do ponto de vista de séries de Fourier. A análise em séries de Fourier nos mostra que a tensão retificada em 3 pulsos é composta por uma componente Cc e um conjunto de senoides com frequências harmônicas múltiplas de 3. Desprezando as amplitudes harmônicas das senoides com frequências acima de 3 vezes a frequência fundamental ω0, por serem muito baixas, podemos utilizar a expansão em séries de Fourier aproximada, representando a onda retificada em 3 pulsos como somente o resultado da soma de um valor Cc, determinado por 0,827 vezes Vm fase neutro, com uma senoide de amplitude 0,207 vezes Vm fase neutro e frequência de 3 vezes ω0. Dessa forma, temos que Vout médio é igual a 0,827 vezes Vm fase neutro, e a amplitude de terceira harmônica da tensão de saída é 0,207 vezes Vm fase neutro, onde φ3, definido por 3 vezes ω0 vezes L sobre R, é o ângulo formado entre a componente terceira harmônica da corrente e a componente terceira harmônica da tensão de saída. De posse da expansão aproximada de Vout de T, temos que o valor médio da corrente de carga Iout médio é definido por 0,827 vezes Vm fase neutro dividido por R, e a amplitude terceira harmônica da corrente de carga pode ser determinada pela relação entre Vout de ordem harmônica 3 e a impedância Z para a frequência 3 vezes ω0, que por sua vez é igual ao resultado de 0,207 Vm fase neutro dividido pela raiz quadrada de R ao quadrado mais 3 vezes ω0 vezes L elevado ao quadrado. Assim, o valor eficaz da corrente de carga Iout-RMS pode ser aproximado pela raiz quadrada do valor médio de Iout elevado ao quadrado, somado ao quadrado da amplitude da terceira harmônica de Iout dividido por raiz de 2. Para aplicarmos um pouco sobre o que aprendemos até aqui, temos esse exercício que fala que um retificador trifásico não controlado de 3 pulsos apresenta uma fonte trifásica Ca em 60 Hz, com 180 volts de pico, entre fase e neutro. A carga desse circuito é composta por um indutor de 100 mH, em série com um reostato. Assim, ele pede para determinarmos o valor a ser ajustado no reostato, de modo que a potência absorvida pela carga seja de 190 watts, e pede em seguida para determinarmos o fator de potência do circuito. Então, para resolvermos o item A e calcularmos a resistência do reostato, primeiramente devemos lembrar que a tensão média na carga é definida por 0,827 vezes a tensão de pico de fase da fonte e a amplitude da componente terceira harmônica da tensão de saída é dada por 0,207 vezes Vm fase neutro. Além disso, a corrente eficaz na carga é determinada pela raiz quadrada de Iout médio ao quadrado mais o valor eficaz ao quadrado da componente da terceira harmônica da corrente de carga. A partir dessas expressões, é possível determinar a potência absorvida pela carga fazendo R vezes Iout-RMS ao quadrado. Logo, uma vez que a potência absorvida pela carga será de 190 watts e que a tensão de pico de fase é 180 volts, o Iout médio é calculado fazendo 0,827 vezes 180 dividido por R. E o valor eficaz da componente de terceira harmônica de Iout é calculado fazendo 0,207 vezes 180 sobre a raiz de 2, dividido pela raiz quadrada do quadrado de R mais o quadrado de 3 vezes 377 vezes 100 vezes 10 elevado a menos 3. Assim, cancelando essa raiz com esse expoente 2, e aplicando a distributiva nesse R, chegamos nessa expressão. Realizando esses cálculos, transferindo essa expressão para o lado esquerdo da equação e aplicando a multiplicação cruzada, chegamos nessa equação simplificada. Fazendo as devidas multiplicações, temos essa equação de terceiro grau em função da resistência R. Resolvendo a equação, temos três soluções para R, sendo elas iguais a 118,54 e 0,87 mais ou menos J 112,18. Como o valor da resistência do reostato deve ser real e positivo,
Os números complexos 0,87 mais ou menos J 112,18 devem ser desconsiderados, de tal modo que o valor da resistência do reostato só pode ser igual a 118,54 ohms. No item B, é solicitado o valor do fator de potência do circuito. O mesmo é definido pela potência absorvida pela carga dividido pela potência aparente fornecida pela fonte trifásica, sendo essa potência aparente calculada por 3 vezes o valor eficaz da tensão de fase vezes o valor eficaz da corrente de linha que sai da fonte. Conforme vocês podem ver pelo circuito do retificador trifásico de 3 pulsos, a corrente de linha que sai da fonte é igual à corrente que circula pelo diodo de linha. A corrente eficaz no diodo é calculada fazendo o Iout RMS dividido por raiz de 3. O Iout RMS, por sua vez, é calculado fazendo a raiz quadrada de Pout dividido pela resistência de carga. Sendo a potência absorvida pela carga igual a 190 watts e a resistência de carga calculada no item A como sendo igual a 118,54 ohms, a corrente eficaz na carga é dada por 1,266 amperes. Logo, a corrente eficaz no diodo é igual a 1,266 dividido por raiz de 3, que é igual a 0,7309 A. Desta forma, jogando os valores de Pout, Iout RMS, V fase neutra RMS e de ID RMS, temos que o fator de potência do circuito é igual a 0,6808. Muito bem, turma. Finalizamos a nossa aula 13. Na próxima aula, iniciaremos os estudos sobre o retificador trifásico não controlado de 6 pulsos. Nos vemos lá então. Abraço!